Então, gente, boa noite. Vamos novamente numa sexta-feira, juntinhas aqui, né? Juntinhas porque só tá as meninas, né? Só as lindonas. E aí a gente vai dar continuidade às apresentações do pré-projeto, né? Que foi só aqueles pontos iniciais que eu pedi, que foi o título, né? A justificativa, o problema e os objetivos, sendo objetivo geral e objetivos específicos, não foi? Então, quem está aqui, a Jande já apresentou 2 vezes já. Quem já apresentou e quem ainda não apresentou vai precisar acrescentar mais um ponto, que é a metodologia, tá? Aí anotem aí, acrescentem aí mais um ponto do pré-projeto, que é a metodologia. Ou seja, como é que vocês vão desenvolver esse projeto, né? Que tipo de projeto, que tipo de pesquisa vai ser? Qual vai ser a abordagem dessa pesquisa? Quais as técnicas de pesquisa serão utilizadas? Quais os sujeitos da pesquisa? Qual o local da pesquisa? Se for pesquisa qualitativa, por que é a pesquisa qualitativa e não a quantitativa? Com base em que teóricos vocês estão dizendo que a pesquisa qualitativa é importante para o trabalho de vocês? Ou seja, vai ter que estar trazendo referenciais teóricos dos autores que falam de metodologia de pesquisa, né? Dos autores de pesquisas que nós já trabalhamos, inclusive, desde pesquisa 1, tá bom? Então, é mais um item aí para vocês acrescentarem, tá? E quando for até chegar na última apresentação, estarão todos os itens para ser apresentado. E aí, agora nós vamos começar com a apresentação da Ana, né? E aí a Ana vai estar fazendo a exposição dela. E eu digo para vocês que quem quiser fazer essas exposições com slide, pode fazer, viu? Só montar o slide, compartilhar a tela, se você quiser, sem problema nenhum, tá? Então, Ana, bora lá no seu título. Ah, não sei fazer isso não, professora. Bora lá no seu título. Qual foi o título? É eu e a Simone. Mas ele é individual, querida. Não é em dupla, não? Não. Professora? Eu pensei que fosse em Oi, dupla. Simone? Não, é a gente. Jande? Eu escutei, eu acho que deu um problema no meu áudio. O que foi que a senhora falou lá? O que é para acrescentar só? Desculpa lhe interromper. Metodologia. Agora é a metodologia, é? É metodologia. Tá, obrigada. Por nada. Bora começar logo antes que entre um monte de gente. Essa Ana. Bora, Ana, começa logo. Qual foi o título, Ana? Tá, vou começar. Boa noite a todos, Boa né? noite. Boa noite. O assédio moral no mundo do trabalho. O assédio, eu vou anotar aqui, que aí depois a gente vai conversando, tá? O assédio moral no mundo do trabalho. Tá. Esse é o título. Qual é outro ponto? Não é para começar a falar agora? Vale, eu estou só escutando que eu vou anotando aqui algumas coisas, mas pode falar. Só um momento. Eu posso falar logo do título, falo logo a justificativa? Esse é o título, né? Vou O falando, né? assédio, vai falando. Isso. O assédio moral no mundo do trabalho, esse é o título. Aí você pode ir para a justificativa. Isso. Pode ir lendo, falando, olha, Tá, essa vou falar. justificativa. Vou falar a justificativa, então, né? Esse tema foi escolhido por uma autora, que eu vou preservar o nome, né? Porque a gente tem que ter ética para falar. Depois dela apreciar vários atos de assédio moral, né? No local dela de trabalho. Várias situações difíceis
e que ela presenciou, que essa pessoa pessoa expôs a situação dela, né? Aí essa é a justificativa. Tá. Aí eu vou falar um pouco sobre o assédio moral, né? O assédio moral no ambiente de trabalho é provocado por várias partes, né? Pode ser pelo patrão, pelo gestor, até mesmo pelos colegas de trabalho. Se trata de humilhações, de provocações, de metas impossíveis, né? E tudo isso vai prejudicando o colaborador. Às vezes o colaborador fica constrangido e toda coisa que está acontecendo, o colaborador vai começando a sentir uma incapacidade e o trabalho dele era para começar a evoluir, vai regredindo, não tem evolução. E isso afeta a saúde mental do colaborador, tanto a física como a mental. E devido a esses assédios morais que o colaborador vem passando, Essa assim, daí é a tipo o gestor justificativa? daquele colaborador vai falando para ele ter metas que ele não consegue, tipo, por exemplo, assim, 4 horas, saída do colaborador às 17. Aí o gestor ele chega com ele assim, você tem que entregar esse relatório daqui a meia hora. Tipo, um relatório grande, que é uma coisa que é quase impossível. E devido ao colaborador não conseguir entregar, porque o tempo é curto, aí vai falando que o colaborador é incompetente, diz que o colaborador é incapaz, e tudo isso o gestor vai falando perto de outros funcionários, de outros colegas de trabalho. E isso é um grande constrangimento, é uma humilhação. E o que acontece também pode até mesmo partir da parte do empregador. O patrão, ele pode também coloca funcionário sempre para baixo, tipo, mudando de setor, rebaixando e Essa parte da justificativa Ana? Qual é o ponto do projeto esse que tu está falando? eu estou falando tema, né? Eu já estou explicando. Mas está escrito aí? A justificativa, professora, que eu escrevi algumas coisas. Eu escrevi assim na justificativa, né? Eu escrevi que o tema foi escolhido por uma autora que a autora, eu não vou falar o nome para preservar, né? Mas por quê? A Ela é autora, autora devido a de livro? presenciar vários acontecimentos, né? Ela presenciou esses acontecimentos de assédio moral e a vítima, a pessoa que sofreu assédio moral, devido a acontecer isso, fizeram com que ela viesse relatar e expor a situação dela para essa pessoa. Ana, deixa eu te perguntar assim, essa pessoa é autora Essa de que é a livro? justificativa. É autora de livro, essa pessoa que você não quer falar o nome? Não, não. Não, né? Não, não é Então, autora de livro não. nenhum. E essa outra parte que tu estava explicando, está escrita? A outra parte? Eu escrevi também algumas coisas. Mas foi dentro desse item justificativa? Ou Sim, não? Por foi quê? dentro do tema. Foi, tá. Então, qual é o problema da tua pesquisa? Você já apresentou o título, a O justificativa? problema, eu acredito, professora, que é solucionar o assédio moral, Solucionar, buscar ajuda, buscar ajuda? solucionar o assédio moral.
buscar ajuda para colaborar A que está sofrendo solucionar o moral. assédio moral. Tá, esse Isso. seria o problema. E os objetivos? Objetivo O geral. objetivo é analisar o assédio moral. Como é que você colocou aí? O objetivo geral é buscar uma solução. Tu não O anotaste, né, objetivo geral é buscar Ana? uma solução para aquele colaborador. Buscar Quê? solução. Tu não anotaste os teus objetivos, né, Ana? Anotei algumas coisas, tá tudo aqui na minha mente. Então, o objetivo geral seria buscar solução para o assédio moral. Isso. Qual seria o específico? Promovendo palestras. Objetivo específico, né? Isso. Promovendo palestra. Tem outro? Reunião com assistente social Reunião com assistente e social psicólogos. e psicólogo. Tem outro? Tem, Qual deixa eu seria? ver aqui. O outro é... Não, só tem esses dois mesmo. Só esses dois, tá. Então, bora pensar aqui, né? Bora conversar, bora alinhar essa tua estrutura de pré-projeto. Primeiro, nós falamos, né, desde o semestre passado, a gente trabalhou primeiro todo aquele contexto do que é teoria, do que é ciência, né, a questão da cientificidade, das teorias filosóficas, da análise de método de pesquisa, enfim, toda aquela construção teórica. Chegamos a falar da estrutura do projeto e só assim iniciamos um pouquinho só uma elaboração, uma apresentação, né? O objetivo desse semestre, como desde o início a gente vem fazendo, foi retomar alguns pontos do semestre passado e focar na elaboração do projeto de pesquisa. Claro que a gente vai ter que estudar as discussões teóricas também, né? Mas, assim, o que a gente tem que deixar bem claro aí, Ana, eu te dou parabéns, que mesmo você, né, na sua timidez, né, na sua preocupação em não saber fazer direito, você fez. E é isso que é importante. A partir do que você produziu, nós vamos orientar para que você avance na sua produção. Mas é isso que tem que ser feito, porque se eu não faço e não mostro, primeiro, se eu não faço, eu nunca vou conseguir. Se eu faço e não mostro para ninguém, não mostro para quem pode me orientar, para quem pode estar contribuindo comigo, eu não vou avançar. Então, o nosso processo, o nosso curso, ele é em busca de formação com qualidade. Esses momentos são os momentos laboratoriais. Eu sempre digo, não esqueçam disso. A nossa sala de aula é um laboratório constante, né? Que a gente vai errando, que a gente vai acertando e vai reconstruindo, e vai produzindo, e vai discutindo, e trabalhando todo esse perfil que o assistente social tem que ter, inclusive a questão da oralidade, né? Da exposição, da organização das ideias. Então, o que é que nós vimos aí no teu pré-projeto? Alguns problemas, Ana. Inicialmente, olha, se eu colocar assim, o assédio moral no mundo do trabalho. Quando nós estudamos a estrutura de elaboração do projeto, nós vimos que nós temos o tema e nós temos o título. O tema é o assunto que você quer falar. Vamos colocar assim, né? É aquele algo maior. O título, ele já vai mais particularizado. Dentro do que tu colocaste como título, eu diria para ti, o assédio moral no mundo do trabalho. Tu vais estudar isso, Ana? Tu vai fazer essa pesquisa em todo o mundo, em todo o Brasil, com todas as pessoas que trabalham,
em todas as organizações públicas e privadas, né? nas organizações não governamentais. Vai fazer com todas essas pessoas, porque o teu título ele está como um tema, ele está amplo. Olha, o assédio moral no mundo do trabalho. Jesus, Maria José. Ele está muito amplo, né? Se você fosse buscar, aí eu te pergunto, o teu desejo seria fazer uma pesquisa in loco, ou seja, pesquisar alguns trabalhadores sobre o assunto? Sim, Sim. Então, a gente sim. vai verificar isso. Então, bora reorganizar esse seu título. Eu sei que você já tem aí, né, uma paixãozinha por essa discussão do assédio moral. Tá. Então, bora pensar no teu título. O assédio moral no mundo do trabalho, na perspectiva dos trabalhadores do Hospital da Mulher Belém Pará no período de tanto a tanto. Vamos supor. Quando eu falo isso, eu já não estou fechando mais o tema? Sim. Eu já estou com o título. Porque eu já coloco o assédio moral no mundo do trabalho na perspectiva dos trabalhadores de algum local. Do Hospital Saúde da Mulher em Belém do Pará, da Santa Casa de Misericórdia de Belém do Pará, no período de janeiro a julho de 2019. Ou seja, você viu que o título ele é particularizado, ele é menor. O título ele aponta qual será o objetivo do teu trabalho. Lembra quando você me perguntou no WhatsApp como é que seria o objetivo? E eu falei, pense no seu título. Como você pensou o seu título? Né? Não que vai ficar igualzinha, mas o título, eu particularmente, quando vou avaliar um projeto, eu gosto de olhar o título e imediatamente pensar no objetivo. Que pode até não ser o que eu estou pensando, mas certamente, se estiver correto o projeto, ele estará alinhado ao título. Deu para esclarecer, gente? Para todas vocês agora eu pergunto, a questão do tema e do título? Licença, boa noite, Boa professora. noite, Desculpa atrás. Beatriz. Deu para vocês perceberem a diferença entre tema e título? Isso é importante que a gente fique bem claro. Eu quero ouvir de vocês. Professora, no caso, então, a senhora está falando sobre o tema e o título, né? Pelo que eu entendi, o título é isso que a senhora acabou de falar, e o tema eu vou explicar sobre o título. Não, o tema, ele é um assunto maior. Tu vai tratar do tema dentro do teu trabalho, mas é do título que tu vai te reportar. O assédio moral, ele é um assunto que vai estar posto na discussão teórica do teu trabalho, na tua justificativa, na tua problematização. Tu vai trazer os teóricos que trabalham o mundo, que falam do mundo do trabalho, que falam sobre assédio moral. A discussão teórica vai estar lá no teu item do projeto, que é referencial teórico, ou discussão teórica, ou análise teórica, ou revisão teórica. Tem um item do projeto que é isso, tá? Mas no momento, para a gente não esquecer, porque essa é a minha grande preocupação, vocês saberem separar bem os pontos da estrutura de um projeto de pesquisa. Então, o tema, ele é a maior parte ou ele é a menor parte? Em consideração ao título. Maior. O tema é maior. Tanto que a Ana colocou, né? O assédio moral no mundo do trabalho. Eu fiquei pensando, é legal esse projeto, muito bacana. Vai ser no mundo todo, né? Vai ser bem amplo. Será que ela vai ter muitos pesquisadores, bolsistas, né? Para ajudá-la, né? Então, você vê que é um assunto, é muito amplo, né, Ana? Tu não terias noção de onde tu podia começar, onde seria. Quando eu já digo que o assédio moral no mundo do trabalho, na perspectiva dos trabalhadores de tal lugar, no período de tal tempo, aí tu já foca. Diga, Beatriz.
E se ela colocasse o assédio moral no âmbito do serviço social, será que ficaria um pouco mais restrito no período de Ficaria, janeiro a dezembro? ficaria, mas ainda assim é muito amplo, porque o serviço social nós temos no mundo todo, Todo. entendeu? Então, se fosse tratar dos assistentes sociais, poderia ser o assédio moral no mundo do trabalho, na perspectiva dos assistentes sociais que atuam no Hospital Adventista de Belém, no período de tanto a tanto. Então, quanto Entendeu? mais assim restrito para não dar uma diversidade de compreensão, como foi aquele meu tema, como se fosse para várias situações, né? Eu me lembro, Beatriz, que tu começaste com o teu tema, na verdade, era tema mesmo, não era título. Era. E aí a gente foi orientando, né? Então, a mesma coisa foi a Ana, né? Então, por isso que é importante a produção. Porque aí a Ana já viu, olha só, eu escrevi foi tema, porque o título ele tem que ser mais restrito. O título ele tem que me mostrar quem serão os meus usuários da pesquisa se eu for ter usuário. Onde será esse local que eu vou fazer a pesquisa? Qual é o tempo que eu vou utilizar para fazer essa pesquisa? Deu para entender, Ana? Luciele, Simone, Jande, querem falar alguma coisa? Desse entendimento da separação do tema do título? Boa noite, professora. Boa noite, Luciele. Eu estou só batendo foto aqui de vocês. Professora, assim, eu não estou participando muito das aulas, né? Mas eu pude fazer uma anotação, não sei se tem como explicar agora. Ou a senhora quer Não, só você vai ter um dia. Tá, assim, você vai... é muito interessante esse posicionamento que a Ana colocou sobre o título, porque até eu mesmo estava confusa entre o título e o tema, porque deixa a gente confuso, que é algo novo para a gente, né? Mas foi muito importante essa colocação, porque agora deu para diferenciar, sim, professor, entre o título e o tema. Tá. Bem explicadinho. Agora tá. É isso que eu quero que tá legal. É isso que eu quero com as apresentações, que a gente contribua com o coletivo, né? Não só com o individual, mas com a coletividade. Então é importante deixar bem clara essa diferença de tema e título, tá bom? Perfeito, professora. Tá? E aí, então, Ana, a gente pode passar para o outro ponto? O outro ponto, Ana, que tu colocaste foi a tua justificativa. Aí a gente, bora relembrar lá, o que eu preciso ter na minha justificativa de um projeto? Aí a Ana colocou assim, porque tem uma pessoa que, por ética, eu não vou citar, porque nós temos ética, que sofreu um assédio moral no trabalho, né? Eu diria assim, Ana, essa justificativa, ela está muito vulnerável, ela está muito frágil. Bora trazer discussão acadêmica para dentro dessa justificativa? E aí, dentro dessa justificativa, o que eu tenho que ter? Quais são os pontos fundamentais que eu tenho que ter na minha justificativa para eu encantar, convencer e mostrar para a banca de avaliação que o meu projeto está perfeito, porque eu sei muito bem o porquê eu quero aquele projeto. O motivo dela ter escolhido, o que... Sim. E aí a gente viu que a justificativa não precisa ser grande, né, gente? Porque senão fica cansativo num projeto de pesquisa de graduação, não precisa ser grande. Mas na justificativa, você tem que explicar com poucas palavras como surgiu essa proposta, né? E aí, qual a relevância desse assunto? O que te motivou? Quais foram as tuas motivações? Porque alguma coisa te levou a pensar, a querer pesquisar este título, né? Então, qual o interesse pelo tema? O interesse pelo tema, ele surgiu porque a pesquisadora vivenciou características de assédio moral
de uma colega de trabalho no período tal, 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 no qual trouxe alguns questionamentos, algumas angústias, que suscitou a busca de conhecer mais sobre o assunto. Já mudou um pouco do que tu colocaste, né, Ana? Porque tu colocaste, porque alguém que sofreu assédio moral, então a gente tem que trazer para o campo da ciência, né? Trazer essa inquietação desse tema a partir do conhecimento da pesquisadora. Posso começar assim, professora, a minha justificativa? Pode. Mas tem que colocar. O interesse pelo assunto ou pelo tema, né, surgiu a partir da experiência vivenciada pela pesquisadora no local de trabalho, em que aconteceu alguns fatos que caracterizaram o assédio moral. A discussão dessa temática poderá contribuir para o conhecimento dos gestores, para o conhecimento dos trabalhadores, para que possa melhorar o ambiente do trabalho, enfim. Aí tu vai justificar, tu vai trazer a importância do teu assunto, que não é só para ti. Ele tem que ter um encantamento para o pesquisador, né? Mas ele tem que encantar o outro, ele tem que mostrar para o outro que o teu projeto, gente, chega do projeto, eu não posso perder a apresentação do projeto da Ana, né? Então, nessa justificativa tem que ter esses pontos, tá, gente? Qual o interesse da pesquisa, quais são as contribuições da pesquisa, por que eu me interessei pela pesquisa, tá certo? Tem que ter esses pontos de uma forma bem acadêmica. E não posso usar o eu. Eu quis pesquisar essa pesquisa porque a minha colega sofreu no trabalho, né? Pode até ser uma experiência do próprio pesquisador, inclusive. O interesse pelo tema surgiu no momento em que a pesquisadora sofreu assédio moral, por ter acontecido tais e tais e tais situações, né? Pode ser também. Mas tu tens que trazer a importância desse assunto. Por que eu vou discutir o assédio moral? Será que ele abala só a mim? Será que os outros trabalhadores nunca sofreram o assédio moral? Então, tu vais começar a justificar esse teu ponto, esse teu interesse. Então, mostrar qual é o interesse do assunto. O que te motivou a pesquisar esse assunto? Qual a contribuição desse assunto, né, para a coletividade, para os sujeitos a serem pesquisados, para a instituição a qual será pesquisada? Tá certo, Ana? Então, lapidando, a gente está lapidando aí as contribuições que você trouxe, tá? Então, esse é um ponto. E aí, esse ponto da justificativa, é importante que todos entendam. Tá? Então, é essa a intenção também. É outro ponto. O que eu tenho que colocar na justificativa? Nunca esquecer que a justificativa ela tem que mostrar, ela mostra a cara do pesquisador e ela tem que suscitar interesse da banca, o desejo de querer conhecer aquele projeto, tem que encantar, né? Encantar a banca de avaliação, porque aí eu cresço, né? O meu trabalho vai ser maravilhoso. Tenho dúvida, né? E aí fica aí a justificativa, é a cara do teu projeto, tá? Então, a gente está só dando alguns pontos, Ana, que você vai colocar na tua justificativa para a tua próxima apresentação. Olha a Simone aí, olha Simone, nunca mais tinha visto, vou até fazer o registro. 3 pontos já nessa aí. Simone, aparecendo no pedaço. Tá. Discutimos esse ponto. Podemos passar para outro ponto? Deu para entender a justificativa? Sim. Sim. A gente vai passar para um ponto importantíssimo. O problema. Qual é o problema da tua pesquisa, Ana? Eu perguntei, não foi? E a Ana deve dizer, professora, não me pergunte isso. Mas eu perguntei e você respondeu o que é melhor, né?
Aí você respondeu, solucionar o assédio moral. Será que o problema, o objeto da tua pesquisa é solucionar o assédio moral? Gente, se a Ana solucionar o assédio moral, ela vai entrar no livro, né? Assim, do recorde, né? Ela vai resolver o problema. Nesse ponto, Ana, eu vou logo puxar para os teus objetivos, que é para as colegas começarem a pensar. Olha só os objetivos. Buscar solução para o assédio. O específico, um dos específicos, é promover reuniões, reunir com psicólogos, assistentes sociais. Tem um ponto aí fundamental que eu achei ótimo quando tu trouxeste essa contribuição, Ana, para a gente estar bem claro a diferença entre projeto de pesquisa e projeto de intervenção. Nós estamos fazendo um pré-projeto de pesquisa ou de intervenção? De pesquisa. De pesquisa. Então, retira da tua cabeça imediatamente essa questão de buscar solução. De acordo com o tema que nós já nos intrometemos e já orientamos como tu vais fazer, ou como tu podes fazer, tu tens que colocar que o teu problema é conhecer, né, como é que o trabalhador se sente assediado moralmente no campo de trabalho. Ele se sente assediado? Tu vais querer saber, não é isso, né? Na perspectiva do trabalhador, o teu título, ou na perspectiva do assistente social. Sim. Ele sente que ele está sofrendo assédio moral? Por que ele sente que está sofrendo assédio moral? Só porque ele ouviu falar que assédio moral é isso, é aquilo? Então, o cerne da tua pesquisa não vai ser solucionar. Até porque tu não é uma pesquisa de intervenção, é uma pesquisa. Não é um projeto de intervenção. Ou seja, tu não vai agir lá. Tu não vai chegar lá e dizer, olha, tira a cadeira daqui, bota para lá, fulano vai para aquela sala. Não, né? Tu não vai intervir, tu não vai agir, tu vais pesquisar. Tu vais ler, tu vais entrevistar, tu vais passar um questionário, não é isso? Vais fazer um grupo focal para buscar as respostas. Então, o problema, ele não pode ser solucionar. Ele vai te possibilitar conhecer a realidade que você não conhece, por isso você está pesquisando. Você pode até ver, pode até pensar na tua cabeça, gente, mas aquela colega sofreu um assédio moral, mas concretamente na pesquisa tu tem escrito isso? Não, né? E é isso que tu queres. Tu queres conhecer, tu queres saber se a pessoa se sente assédio moral, quais são os sintomas, o que é que ela relaciona ao assédio moral. É isso que tu tem que lapidar nesse problema, tá certo? Não é a solução. Esse é um ponto também que a gente tem que deixar claro. Então, o problema é o que tu queres realmente estudar, é o teu objeto da tua pesquisa, né? É ele que tu vai lá, tá levantando, tá buscando conhecer, tá bom? Então, aí tu vais dar uma lapidada nesse teu problema aí, para fechar o teu objeto de pesquisa de acordo com o teu título e de acordo com os objetivos. Por que eu puxei os objetivos junto? Porque você disse que um dos objetivos seria buscar soluções para o assédio. E aí eu achei ótimo um ponto que você colocou o verbo no infinitivo. Porque a gente já viu que todo o objetivo, tanto geral como específico, deve começar com o verbo no infinitivo, né?
ou buscar, analisar, refletir, determinar. Então, tem que ser com verbo no infinitivo. Aí tu começaste. Só que o teu verbo no infinitivo está mostrando uma pesquisa interventiva, um projeto interventivo. E não é isso. Pelo teu título, eu vou me intrometer aí, de novo, né? Se as colegas acharem que eu estou errada, por favor, podem dar os seus palpites, as suas orientações. Mas pelo título que nós pensamos, o teu objetivo geral seria conhecer o assédio moral, ou apontar, analisar os pontos colocados, ressaltados pelas assistentes sociais sobre o assédio moral. Ou conhecer o assédio moral na perspectiva dos assistentes sociais do Hospital Fulano de Tal. Entendeu? Ou analisar, na perspectiva dos assistentes sociais, o assédio moral dentro do Hospital Fulano de Tal. Então, sempre tem que estar levado lá para o teu título. E é analisar, é conhecer, é verificar não no sentido de intervir, mas de conhecimento mesmo, né? De descrever. Tu vai descrever, pode ser, tá? Mas sempre tem que estar voltado para o título e não pode ser interventivo. Então, buscar soluções seria se nós estivéssemos, por exemplo, fazendo um projeto de intervenção. Quando tu estiver trabalhando ou fazendo estágio, e a assistente social falar assim, Ana, faz um projeto para a gente intervir na realidade, que aqui está acontecendo muito assédio moral. Bora fazer um projeto para que a gente esclareça, né, os gestores e os colegas que o assédio moral ele é ilegal, né? Ele é imoral e é antiético. Vamos fazer um projeto nesse sentido? Aí sim tu vais fazer um projeto de intervenção, porque tu vais agir. Mas agora é um projeto de pesquisa, tá? Deu para entender essa questão do objetivo, gente? Sim. E aí, o objetivo específico, ele tem que te dar possibilidade de chegar no objetivo geral, tá? Então, se eu digo que eu vou analisar ou refletir o assédio moral sofrido por assistentes sociais no lugar fulano de tal, eu tenho que colocar os meus objetivos no sentido que vai me levar a isso. Se eu vou analisar, o primeiro item do meu objetivo específico seria conhecer a realidade vivenciada por assistentes sociais no Hospital Fulano de Tal, no que se refere, por exemplo, ao assédio moral. E a gente vai lapidando isso, né? Isso aqui é só uma tempestade de ideias, que aí depois tu vai sentar e vai organizar os teus objetivos, que pode ser de 2 a 3 objetivos específicos, tá? Então, conhecer a realidade, fazer levantamentos das discussões teóricas sobre assédio moral, né? Verificar junto aos gestores o conhecimento sobre assédio moral, enfim, sempre buscando te dar respaldo para analisar essas perspectivas apontadas pelos trabalhadores sobre o assédio moral, tá? Então, é sempre na perspectiva de pesquisar, de conhecer, de identificar a questão do assédio moral. Deu para entender esses pontos, gente? Deu, professora, bem explicado. Professora, Porque... na verdade, eu estou reformulando a minha pesquisa, né? Que só pedi para me ter atenção em alguns itens. Sim. É para a gente, aqueles que estiverem reformulando, sempre tá falando para a senhora, né, Hernan? Depois que eles se apresentam, se ainda der tempo, aí quem já apresentou, reformulou, vai apresentando, tá? Reapresentando. Que aí até Sim. vai chegando lá nos pontos que a gente precisa. Sim. E aí tu viste que eu pedi a metodologia, né, agora? Boa. Aí na segunda-feira, quem tiver já a metodologia, junto com os outros itens que eu já pedi, pode apresentar.
Ah, então a senhora pediu Segunda-feira é mais uma feriado, vai ter A aula. metodologia. segunda-feira é feriado. Ai, que chato. Na Dá bem, tem mais um sexta-feira. dia para Pior, muito chato. Na sexta-feira, então, a gente já discute a metodologia, tá? E aí eu vou dar o material, vou repassar o material para vocês sobre a questão da metodologia, tá bom? Só para a gente reforçar cada vez mais. Mas eu quero ouvir da Ana. Ana, esses pontos que nós discutimos, né? De fato, assim, falando sinceramente, contribuiu para que você melhore o teu projeto ou reproduza, refaça os seus pontos desse pré-projeto? Deu mais Sim, clareza, sim. tá? Porque o que eu quero é isso, é que vocês vão ter a clareza de um projeto de pesquisa. Como seria essa metodologia, professora? Na metodologia, o que é que nós temos que ter, gente? Alguém lembra lá do primeiro semestre? Na metodologia, eu vou dizer... Quem quer falar? Luciele? Colocar os pontos importantes e começar sempre no infinitivo também? Não, Nananina, não. Na metodologia, eu vou dizer como é que eu vou desenvolver a minha pesquisa. Qual é o tipo de pesquisa? Minha pesquisa, qual é a abordagem da minha pesquisa? Ela vai ser uma pesquisa qualitativa? Vai ser uma pesquisa quantitativa? Vai abordar os métodos, né, professora? Exatamente. Ela vai ser uma pesquisa quantitativa? Por que que ela vai ser qualitativa? Só porque eu quero? Nananina, não. Tem que mostrar que a pesquisa qualitativa ela se faz importante no projeto, considerando o que Lakatos refere sobre pesquisa qualitativa, que é isso, isso, isso. Portanto, os objetivos da tua pesquisa suscitam uma pesquisa com base qualitativa. Você vai explicar, além de tu ressaltares a abordagem da pesquisa, quais serão as técnicas utilizadas para você fazer essa pesquisa? Vai ser a entrevista? Essa entrevista ela vai ser estruturada, semi-estruturada? Com base em que autor essa entrevista vai ser estruturada? Semi-estruturada? Tu vais usar grupo focal? Por que tu vai usar grupo focal? Então, tu vais explicar qual é o tipo de pesquisa, qual é as técnicas utilizadas e qual o método de análise da pesquisa. Porque lembrem que você vai fazer um projeto de pesquisa, depois tu vais realizar essa pesquisa e depois tu vais analisar o resultado desta pesquisa. O resultado dessa pesquisa vai ser o teu projeto de TCC, vamos supor. E aí, qual é o método de análise que você vai estudar? Nós estudamos o método de análise lá no primeiro semestre. Inclusive no livro do Gil, no texto do Zé Paulo Neto, que eu vou mandar para vocês de novo, do Trivinos, né, que ele traz o método. Eu até falava que dentro do serviço social, o método de análise de pesquisa, em sua maioria, é o método histórico, né? O método crítico, discutido e escrito por Karl Marx. Por quê? Porque possibilita a análise, né? Então, tudo isso você vai ter que colocar na tua metodologia. Aí tu vai te desesperar. Professor, eu não vou conseguir colocar tudo isso. Faça o que for possível você fazer, né? Ou faça muito mais do que é possível. O importante é que você faça, para que a gente chegue nesse momento e a gente vai costurando, olha. Aí um vai escutando do outro, eu não vou mais cair nessa. Mas se eu cair, eu errei, eu só não fiz de ali bacana como tinha que ser, mas agora eu já sei. É isso que o meu objetivo nessas nossas aulas é esse. Eu tenho certeza que quando um colega escuta a apresentação do outro,
e escuta as orientações que a professora vai dando. A outra colega já consegue, inclusive, dar também uma orientação, fazer uma fala, a gente aprende muito mais. A gente aprende na coletividade muito mais, né? Então, eu acho que a Ana conseguiu trazer os pontos. Eu não sei como é que vai ficar agora o caso com a Simone, né, Simone? Porque vocês fizeram juntas. Agora vai ter que, uma das duas vai ter que fazer outro, né? Mas, Simone, deu para você também entender, né, como é que se faz, como é que a gente tem que fazer. Deu sim, né, professora. esses pontos. Não que você vai fazer perfeito, Olha, a questão não é eu fazer tava até perfeição. já, como diz outro, com coisas na língua para falar. Ah, muito bem. Então, fala que depois divide o ponto. Pode falar. Só que aí, né, acabou, agora não vai ter mais graça. A Ana falou, aí... Eu posso só... Já vai acabar a mesma aula ou ainda não, professora? Não, ainda Vai tem falando. muito tempo. Já vai acabar a aula? Não, dá não. Vai falando, mulher. Não? Pode Tá Tá falar. agoniada. Tirei tudo, bora ver. Escutou? Não? Pode Vai falar. falando. Oi, agora eu voltei. Oi. Posso falar um pouco, professora? Pode. Só que tu vais ter que fazer outro projeto, Simone. Eu tô escutando, senhora. Bem, a gente, Ana, né, vou me falando, né, do talho. Essa semana eu tô meio doente, praticamente todos os dias estou com febre rouca. Mas o assédio moral, eu sofro logo quando eu comecei a trabalhar, onde eu trabalho até hoje, há 25 anos atrás. Posso falar, professor, ou não tá... Tem nada. Não pode falar Posso o local. falar? É melhor não falar o local, né? O local Eu não tô não. escutando. Tu não fala o local local do assédio. Pronto. Oi. Oi, você só não diz o Fala. local. Pode falar a experiência sem falar o local. É. Ah, tá. Tá, então, digo, assédio moral, assim, eu comecei a... local, né? Então, eu comecei a trabalhar, né, eu tinha 16 anos, e uma pessoa, ela não foi com a minha cara. Todos os dias ela indiferente, ela me expôs, assim, a humilhações. Sempre deixar claro que eu era novata, entendeu? Então, eu era um papa, ainda tinha isso, eu comecei lá como foi a entidade querendo ajudar, né? Aí tudo isso, então, a pessoa já entra, ela é malandro, em alguma coisa, entendeu? Então, eu fui exposta a vários, assim, as humilhações, né? E eu sempre fiquei calada, sempre engolia, entendeu? Eu vi o trabalho, ele ia lá, olhava, o trabalho era lavar copo, limpar o bar. Ele ia lá, ele fazia por um dos copos, ele olhava os lixos, ele olhava tudo, todos os dias. Durante um mês, esse homem me perseguiu. Um mês. Eu sofri assédio moral no trabalho, entendeu? E quando eu fui pedir demissão, Deus, eu falo que Deus, né, colocou um anjo na minha frente, assim, eu tô precisando de uma pessoa lá dentro para trabalhar no escritório. Você não quer ir para lá? Eu disse, não, já falei para minha mãe que eu vou sair hoje. Ele falou, não, converse com a sua mãe e vá trabalhar no escritório comigo, você vai ver como é bom. Aí eu disse, olha, eu não sei, eu vou com a minha mãe, porque eu era de menor, né? E eu vim falar com a minha mãe, ela disse, minha filha, por que tu não... Eu disse, mãe, eu tô, sabe, rebaixada.
ficar ali, que o cara me humilhava todo dia, ele me expunha, ele ficava, menina, é papa. Não tinha nome, não. Então, e Fumpapa, e Pivete, eu era da Fumpapa, entendeu? A gente já era ladrão, uma coisa. Porque a gente tinha ido através de um projeto social. Sim. É. Então, aí no outro dia que eu fui dar a resposta, e o Jorge me mostrou, eu nunca tinha trabalhado na vida, e o Jorge me mostrou um outro chefe. Eu era muito pobre, eu nunca tinha visto um computador na vida, e ele foi me mostrando, sabe? Você aqui, você liga aqui, você entra ali, aquilo foi um do mágico para mim, sabe? Então, eu agradeço muito, primeiramente, a Deus, depois a esse segundo chefe que eu tive, que foi o Jorge. Que hoje em dia eu tô até hoje lá, né? E graças a Deus, depois de um mês, essa pessoa que me humilhava, Deus mandou ela embora, ela foi demitida. E se passou 25 anos, ele foi pedir uma carta de demissão. E adivinha, atendeu ele? A gata. Simone. Olha lá, né? Ele olhou para mim, tipo, tu ainda tá aqui? Mano, ele não esqueceu de mim. Como eu não esqueci dele, mas eu não esqueci da forma que ele me tratava. Aí eu falei, graças a Deus, eu tô aqui. Aí ele falou assim, eu queria uma carta de recomendação. Tá ok, um momentinho. Eu falei com o gerente, tudo, ele deu, mandei. Obrigado, sorte pro senhor, sabe? Então, o assédio moral foi comigo. Pois é, né? Aí, Foi ao Simone, vivo. assim, essa questão do assédio moral, É ela isso, te traz ela é muito representativa para ti, ela é muito forte na tua vida também, né? Eu acredito que todos nós, em algum momento, sofremos assédio moral. Agora, tu podes até trabalhar esse assunto do assédio moral com outro título, porque não pode ser o mesmo da Ana, porque os pré-projetos eles são individuais. Então, tu pode trabalhar esse tema, mas tem que ter um outro título. Aí, como tem outro título, tem outros objetivos, tem um outro problema. A justificativa ela vai se apresentar a partir da experiência da pesquisadora, que pode ter isso na tua justificativa. Não vai dizer a minha experiência, não. A pesquisadora experienciou em período tal, em certo período da vida de trabalho, algumas características que levam, né, ao assédio moral, tais e tais, tais. E aí tu vai justificando por que tu está trazendo esse assunto. E como tu vivenciaste isso, certamente a tua justificativa ela vai ter o teor científico, sim, mas ela vai ter lá o teor emotivo, né? E aí isso vai se tornar mais significativo para o pesquisador, quando ele tem um assunto em que mexe muito com eles. Geralmente os pesquisadores eles buscam trabalhar um assunto em que é relevante para ele. Por quê? Porque motiva o pesquisador, né? Dá um sustento nele. Porque fazer pesquisa ele é difícil. As pessoas pensam, né? Em algum momento pensam que fazer um Professora, pré-projeto é eu difícil. posso falar uma coisa? E eu acho Pode. que pra gente, pra quem sofre essa discriminação, a gente prefere ir da empresa, prefere entregar, prefere sair, do que encarar e ir lá e dizer, estou sofrendo isso, eu estou passando por isso. Prefere não abrir mão dos nossos sonhos, do nosso trabalho, né? É bem complicado. É bem complicado, porque mexe muito com a pessoa, né? Ela mexe com os teus sentimentos, né? Com a tua dignidade, né? Com a dignidade do ser humano. Então, isso mexe muito emocionalmente, né? Aí você está abalado emocionalmente, aí mexe clinicamente, porque você adoece clinicamente, né? Então, é muito forte os efeitos
do assédio moral, né? Então, outro ponto dentro do assunto assédio moral seria quais os efeitos do assédio moral na vida do trabalhador ou na vida do assistente social, no tal lugar, no período de tanto a tanto, né? Quais são as consequências desse assédio? Ou outro tipo de pesquisa, né? Outra forma de pensar o assédio. Eu achei melhor sair, entendeu? Na minha época, como eu não entendia o que eu estava sofrendo, para mim, ele só não olhou e não gostou de mim. Mas agora, ao passar do tempo, foi discriminação, que eu vim de um projeto social, Exatamente. que era o FUNPAPA, que era do governo. Hoje em dia eu entendo isso, mas naquela época eu não entendia. E acontece muito, professora, o colaborador que está sofrendo assédio moral, acontece muitos. Eles procuram não falar nada, eles procuram, às vezes é uma pessoa que se torna isolada, não fala nada, por medo de perder o emprego. Muitos eles mudam, aí adoecem, pegam uma anemia, até uma anorexia, porque não querem se alimentar, não dormem direito, mas também não querem falar, não querem se abrir com ninguém, por medo de perder o emprego. Outro ponto que também dentro do assunto do assédio moral poderia fazer um projeto de pesquisa seria o assédio moral no trabalho, o estudo bibliográfico. Por que o estudo bibliográfico? É sinal de que eu não vou para campo fazer pesquisa. Eu vou falar sobre o que os autores escreveram sobre assédio moral e vou dar o meu parecer depois. Mas eu vou trazer todo o meu estudo lendo vários livros do campo do trabalho e do assédio moral. Então, pode ser uma pesquisa qualitativa, né, com base no estudo bibliográfico. Eu posso fazer uma pesquisa bibliográfica, inclusive, colocando quais são as consequências do assédio moral na vida do trabalhador. Um estudo bibliográfico. Que pontos você apontaria sobre o assédio moral? O que é assédio moral? Buscar conhecer, buscar analisar ou buscar conhecer como o trabalhador do local tal compreende o assédio moral. Porque será que o trabalhador ele sabe mesmo o que é o assédio moral? Então, quando eu for fazer uma pesquisa, eu vou querer saber se aquele trabalhador ele sabe o que é assédio moral. Então, eu posso pegar esse assunto, só estou mostrando para a Simone e para a Ana, que o mesmo assunto pode ser feito várias pesquisas. Tá bom? Então, isso pode ser feito. Luciele, você quer falar alguma coisa? Você chegou a escrever alguma coisa? Cheguei, professora. Cheguei, então vamos mas... lá, Luciele. Não, as meninas foram ótimas. Assim... Mas chegou a... Sim, fale. Cheguei a fazer, mas assim, eu vi que muitas coisas que eu fiz estavam muito verdes ainda, né? Mas sobre o título, sobre justificativa, sobre o tema, então eu vou dar uma repaginada nisso aqui para falar uma coisa melhor. Mas o tema das meninas foram ótimos, assim, até porque acho que todas nós sofremos esse tipo de assédio. Acho que não teve uma mulher que não sofreu. Mas, assim, é isso, professora. Eu fiz, vou dar uma repaginada e a senhora agenda e eu falo melhor. Mas deu para você entender assim, deu para você entender os pontos, né? Que é o assunto, que é o tema, que é o título. Sim, a questão sim, eu do problema, que é o objeto da minha pesquisa, dos objetivos, então que eu tenho sempre que estar amarrando um ponto ao outro, né? O meu projeto é o que eu digo, está redondinho.
Essa forma que nós estamos fazendo aqui, que é a forma, né, via a internet, via aula online, vai estar na plataforma, eu faço em sala de aula, o aluno fica apresentando lá o slide dele, depois eu começo volta lá o slide, volta o slide 1, volta o slide 2, que é para que a gente saia realmente sabendo minimamente a produção de um projeto de pesquisa, porque ele é muito importante para a gente, muito importante. Quando chegar no 5º semestre, em estágio 1, também a gente trabalha alguns pontos do projeto de pesquisa, né? E aí, quando for no 7º semestre, tu tens que fazer um excelente projeto de pesquisa para ser aprovado, para você, então, poder fazer o TCC no 8º semestre. Você só faz o TCC se você for aprovado no teu projeto. Quem é que aprova, professora? É só um professor? Não se iludam, que é uma banca de avaliação. Não é legal? Bacana, né? Então, eu não estou assustando vocês, mas eu estou alertando, de forma alguma, né? Eu só estou alertando que esse movimento que a gente está fazendo realmente é para contribuir para que esse momento de vocês seja o momento mais suavizado possível no 7º semestre. E eu digo sempre para o alunado, não esqueçam do projeto de pesquisa. É um material que tu tens que estar lendo sempre, tem que estar sempre produzindo, né? E quando eles chegam lá no 7º semestre, a maioria esqueceu o projeto de pesquisa. Aí eles vão dizer, professora, a senhora tinha razão. Eu digo, eu falei, vocês não quiseram me levar a sério, né? Então, mas o nosso objetivo é esse, viu, Luciele? Simone, Jane, que já vem acompanhando, e a gente está reproduzindo. Diga, Beatriz. É muito difícil, na verdade, para a gente conseguir fazer um projeto para o TCC, né? Não é difícil, porque você tem que conhecer exatamente qual é a estrutura desse projeto. Né? E quando você consegue fazer um projeto de pesquisa, os outros vão ficando mais suaves. Porque eu não vou mais errar aqui, né? A Luciele falou, já prestou atenção na apresentação de que o dela está verde. Se ela não tivesse participando da aula, ela não teria esse entendimento, né, Luciele? Isso. Então, quando você participa da aula, você escuta as orientações, o que a colega colocou, a gente começa a dar uma outra encorpada. A Beatriz já deu até sugestão, né? Que a Beatriz ela vem participando desde o início com as apresentações dela, e teria sido muito legal se você tivesse tido a possibilidade de participar, porque também ela trouxe um projeto que eu acho que ela achava que estava excelente, né, da Beatriz? Oi, depois professora. Você vai vendo que era, na verdade, um assunto que estava muito amplo, verdade. Né? Então, o aluno vem com toda aquela empolgação, claro, né, que produziu, e eu incentivo muito essa produção, lembrando sempre que eu não estou interessada se você fez ruim, se você fez verde, se você fez assado. Eu estou interessada que você produza. Porque a partir do que você produzir, gente, tu vai longe, né? E aí eu morro de orgulho das minhas alunas, dos meus alunos, né? Pelo amor de Deus, que vocês são 10, né? Então, essa forma de a gente trabalhar, o que eu sempre quero que vocês falem mesmo, né? De verdade, é que está sendo produtivo. É esse que é meu interesse, né? E aí, quando a Luciele falou que ela já viu que o dela está verde, eu acho que está bastante produtivo, né? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui nessa sexta-feira, perto do feriadão, né? Eu vou estar mandando as disciplinas para vocês e estar postando a aula também, tá, gente? Mas não esqueçam do nosso projeto, que esse feriadão vocês lembram de mim. No meu caso, professora, quando é que eu tenho que entregar? Beijo, professora. Boa feriado para a senhora. Quando eu tenho que entregar para a senhora Na sexta-feira você apresenta. Na sexta-feira você apresenta esses pontos. Se der para te colocar já alguma coisa da metodologia, melhor. Sim. Já vou colocar, já vou acrescentar, tá? Isso. Porque, na verdade, eu não estou pensando em que vocês me mandem escrito isso para a primeira verificação. Isso vai ficar para a segunda verificação, o escrito. Basta só falar
falar que vocês façam as anotações. Mas para a segunda verificação, certamente nós teremos o projeto inteiro produzido e aí escrito lindo e maravilhoso. Obrigada, Tá bom, professora. então? Obrigada. Abração, cheio de afeto para você. Beijo, tchau, tchau. Bom final de Beijão, semana, excelente final de feriado. semana.